Você acorda. Pega o celular antes mesmo de piscar direito. Scroll infinito. Notícias ruins. Problemas dos outros. Drama digital. Ansiedade instantânea. E assim, sem perceber, você entregou a primeira hora da sua vida, a mais preciosa, a mais poderosa, para o caos do mundo externo. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, acordava diferente. Não havia celulares, mas havia escravos, ministros, generais batendo na sua porta. Crises do império, guerras, pragas, conspirações. E sabe o que ele fazia antes de enfrentar tudo isso? Ele conquistava a si mesmo. Todas as manhãs, antes de governar Roma, ele governava sua mente. Antes de liderar outros, ele liderava seus próprios pensamentos. Antes de enfrentar o mundo, ele enfrentava suas próprias fraquezas. E isso não era coincidência, era estratégia. Porque Marco Aurélio sabia de algo que você ainda não descobriu. A primeira hora do seu dia determina as outras 23 horas da sua vida. Hoje, você vai descobrir como um imperador romano e um filósofo exilado desenvolveram a fórmula mais poderosa jamais criada para a transformação pessoal. Não é sobre acordar cedo. Não é sobre rotinas milagrosas. É sobre conquistar a única coisa que realmente importa, o domínio sobre si mesmo. E tudo começa com uma hora. Uma única hora que pode mudar toda a sua existência. Roma, 170 depois de Cristo. O sol mal nasceu e Marco Aurélio já está acordado. Não por obrigação, por escolha. Ele poderia dormir até tarde, afinal, é o imperador. Poderia ter servos resolvendo tudo por ele. Poderia viver na zona de conforto absoluto. Mas Marco Aurélio entendeu uma verdade brutal que a maioria das pessoas nunca vai entender. Conforto mata grandeza. Ele se levanta na escuridão, pega seu diário, que hoje conhecemos como meditações, e começa o ritual que mantinha o homem mais poderoso do mundo psicologicamente invencível. Primeiro, ele se lembrava da sua mortalidade. Ao despertar pela manhã, dize a ti mesmo: as pessoas que vou encontrar hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Espera aí, isso não parece muito motivacional, não é? Mas Marco Aurélio não estava tentando ser coach motivacional de Instagram. Ele estava se preparando para a realidade. Porque aqui está a diferença entre você e um imperador filósofo. Você acorda esperando que o mundo seja perfeito e se frustra quando não é. Ele acordava esperando que o mundo fosse imperfeito e se fortalecia preparando-se para isso. Você reclama do trânsito. Ele se preparava mentalmente para lidar com senadores corruptos. Você se irrita com comentário nas redes sociais. Ele se preparava para tomar decisões que afetariam milhões de vidas. A diferença não era o tamanho dos problemas, era o tamanho da preparação mental. Mas Marco Aurélio fazia algo ainda mais poderoso nessa primeira hora. Algo que você pode fazer hoje, agora, neste momento. Ele não apenas se preparava para os obstáculos, ele os transformava em combustível. O obstáculo ao progresso torna-se o progresso. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Leia isso de novo. Devagar. Seus problemas não são punições, são promoções disfarçadas. Sua ansiedade não é fraqueza, é treino de resistência mental. Suas dificuldades não são azar, são a academia da vida construindo sua força de caráter. Mas isso só funciona se você programar sua mente antes de enfrentar o mundo. Agora viaje comigo para outra manhã, outro homem, outra lição que pode explodir sua realidade. Sêneca, o homem mais rico de Roma, conselheiro de Nero, dramaturgo, filósofo, empresário de sucesso. E também, curiosamente, um homem que tomava banhos gelados propositalmente, que dormia no chão tendo camas de luxo, que jejuava tendo banquetes disponíveis. Por quê?
Ele era masoquista? Não. Ele era estratégico. Sêneca descobriu o segredo, que vai destroçar sua zona de conforto. A antifragilidade começa na primeira hora do dia. Escute bem. Você não está preparado para a vida porque nunca se preparou para o desconforto. Você quer sucesso, mas só na zona de conforto. Você quer força, mas foge da resistência. Você quer crescimento, mas evita qualquer dor. E aí, quando a vida te bate, e ela sempre bate, você desmorona. Porque passou anos se amolecendo em vez de se fortalecendo. Sêneca sabia que o conforto excessivo é uma droga. Vicia, enfraquece. E quando você menos espera, te deixa completamente vulnerável ao primeiro vento contrário. Por isso, todas as manhãs, ele voluntariamente se expunha ao desconforto controlado. Banho frio não era sobre o banho. Era sobre treinar a mente para não fugir do que é difícil. Jejuar não era sobre comida. Era sobre provar para si mesmo que ele controlava seus desejos, não o contrário. Dormir no chão não era sobre economia. Era sobre lembrar que ele podia ser feliz com muito pouco. E sabe qual era o resultado disso? Quando Sêneca foi exilado para uma ilha deserta, ele não quebrou. Quando perdeu sua fortuna, ele não entrou em depressão. Quando Nero ordenou seu suicídio, ele enfrentou a morte com serenidade, porque ele havia treinado para isso. Não para a morte específica, para a capacidade de enfrentar qualquer adversidade sem se despedaçar internamente. Agora me diz, como você está treinando sua resistência mental? Qual foi a última vez que você voluntariamente fez algo difícil só para provar que conseguia? Quando foi que você acordou cedo não porque precisava, mas porque escolheu disciplina sobre conforto? Quando foi que você disse não para um prazer imediato porque tinha uma visão maior para a sua vida? A primeira hora da manhã de Sêneca não era sobre produtividade. Era sobre forjar um caráter à prova de balas. E isso, meu amigo, é o que separa quem conquista a vida de quem é conquistado por ela. Mas por que especificamente a primeira hora? Por que não qualquer hora do dia? Porque a primeira hora é quando sua mente ainda não foi contaminada pelo caos externo. É quando você ainda tem controle total sobre seus pensamentos. É o momento mais puro para plantar as sementes do que você quer colher durante o dia. Pense assim, sua mente é como um computador que reinicia toda noite. Quando você acorda, é como se tivesse uma tela em branco, pronta para ser programada. A primeira informação que você coloca nessa tela vai determinar todo o sistema operacional do seu dia. Se você pega o celular e começa com notícias negativas, drama digital, problemas dos outros, você está programando sua mente para operar no modo reativo, ansioso, vítima. Mas se você começa com reflexão, propósito, preparação mental, você está programando sua mente para operar no modo proativo, sereno, protagonista. Marco Aurélio e Sêneca não tinham celular, mas tinham algo muito mais perigoso. Um império inteiro batendo na porta deles com problemas, crises, urgências, drama político. E mesmo assim, eles protegiam religiosamente essa primeira hora, porque sabiam que, se perdessem o controle da manhã, perderiam o controle do dia inteiro. Agora vou te contar um segredo que pode soar estranho, mas é a chave de tudo. Os estoicos não acordavam para serem produtivos. Eles acordavam para serem invencíveis. A produtividade era apenas um efeito colateral da invencibilidade mental. Eles não faziam exercício para ter o corpo perfeito. Faziam exercício para treinar disciplina. Eles não meditavam para relaxar. Meditavam para fortalecer o controle mental. Eles não estudavam filosofia para parecer inteligentes. Estudavam para se tornarem à prova de sofrimento desnecessário. E sabe qual é a parte mais brutal de tudo isso? Eles faziam isso todos os dias, sem exceção, sem desculpas, sem "não estou com vontade hoje".
porque entendiam que consistência é a mãe da transformação. Você pode ter o melhor dia da sua vida hoje, mas se amanhã você voltar para os velhos hábitos, não mudou nada. Você pode ter uma semana incrível, mas se na semana seguinte você desiste, foi só um momento. A diferença entre quem muda de vida e quem fica na mesma está na capacidade de fazer a coisa certa todos os dias, principalmente quando não quer fazer. Muito bem, chega de teoria. Agora você vai descobrir exatamente como aplicar isso na sua vida. Mas antes de te dar o protocolo, preciso quebrar algumas ilusões que podem estar na sua cabeça. Ilusão número 1. Preciso acordar às 5 da manhã. Errado. Não é sobre o horário, é sobre a qualidade da primeira hora, seja ela qual for. Ilusão número 2. Preciso meditar por 2 horas. Errado. Marco Aurélio escrevia algumas linhas no diário e já mudava todo o seu estado mental. Ilusão número 3. Preciso de uma rotina complexa de 20 passos. Errado. Sêneca fazia 3 coisas simples, mas fazia com intensidade total. Aqui está o protocolo real, baseado no que esses gigantes faziam. Primeira fase. Despertar consciente. 10 minutos. Quando você acordar amanhã, escute bem, não pegue o celular. Em vez disso, antes mesmo de sair da cama, faça 3 perguntas estoicas. O que eu posso controlar hoje? Como posso servir algo maior que eu hoje? Que obstáculo eu posso transformar em crescimento hoje? Não precisa de resposta profunda. Precisa acordar sua mente para pensar como protagonista, não como vítima. Segunda fase. Fortalecimento físico. 15 minutos. Faça algo que seu corpo não quer fazer. Pode ser exercício, pode ser banho frio, pode ser ficar 5 minutos sem sentar. O objetivo não é fitness, é provar para sua mente que você está no controle, não ela. Terceira fase. Programação mental. 15 minutos. Agora sim, pegue um papel, não o celular, papel, e escreva. Um obstáculo que você vai enfrentar hoje e como vai usar ele para crescer. Uma pessoa difícil que você pode encontrar e como vai responder com sabedoria. Uma tentação que pode aparecer e como você vai manter seus padrões. Quarta fase. Compromisso diário. 10 minutos. Defina a uma coisa mais importante do dia. Não 10 coisas. Uma. E se comprometa. Não importa o que aconteça hoje, essa coisa vai ser feita. Parece simples? É porque é simples. Marco Aurélio não precisava de apps, cursos, coaches. Ele precisava de disciplina, consistência e uma compreensão clara de que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus hábitos mentais. Mas simples não significa fácil. Fácil seria continuar pegando o celular, reclamando do mundo, reagindo ao que acontece com você. Difícil é tomar controle consciente da sua mente todos os dias. Mas aqui está a questão. Você quer uma vida fácil ou uma vida extraordinária? Porque as duas coisas nunca vêm juntas. Agora preciso te contar uma verdade que vai doer, mas que pode te libertar. A maioria das pessoas nunca vai aplicar isso. Elas vão assistir esse vídeo, vão concordar com tudo, vão até salvar nos favoritos, e amanhã de manhã vão pegar o celular antes mesmo de piscar. Porque mudança real não acontece na inspiração. Mudança real acontece na implementação. E implementação é feita de 1000 pequenos momentos de escolher o difícil em vez do fácil. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas todos os dias ele escolhia a disciplina de um soldado. Sêneca era um dos homens mais ricos do mundo, mas todos os dias ele escolhia a simplicidade de um monge. Eles entendiam que grandeza não é um acidente, é uma escolha diária. E sabe qual é a parte mais interessante? Eles não faziam isso para impressionar ninguém, faziam para si mesmos. Marco Aurélio escrevia seu diário sem intenção de publicar. Era só para ele.
Sêneca praticava seus exercícios mentais em privado. Ninguém estava vendo, porque a verdadeira transformação acontece longe dos olhos do mundo, na intimidade da sua relação consigo mesmo. Então aqui está minha pergunta, final para você. Quem você vai ser quando ninguém estiver olhando? Quando não tiver like, compartilhamento, reconhecimento? Quando for só você, sua disciplina e sua escolha de ser melhor que ontem? Porque essa é a única transformação real. A que acontece de dentro para fora. A que ninguém pode tirar de você. A que constrói um caráter à prova de qualquer tempestade. Amanhã de manhã, quando você acordar, vai ter uma escolha. Você pode continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi, fazendo as mesmas coisas que sempre fez, tendo a mesma vida que sempre teve. Ou pode se tornar o tipo de pessoa que Marco Aurélio respeitaria. O tipo de pessoa que Sêneca adotaria como discípulo. A primeira hora de amanhã não é apenas o começo de um novo dia. É o começo de uma nova versão de você. A pergunta não é se você consegue mudar sua vida mudando sua primeira hora. A pergunta é: você vai fazer isso? Porque os estoicos não eram especiais por serem diferentes de você. Eles eram especiais por fazerem o que você pode fazer, mas que a maioria nunca fará. O imperador está esperando. O filósofo está esperando. Sua melhor versão está esperando. A primeira hora de amanhã vai decidir se eles continuam esperando ou se finalmente vão te conhecer.